deputado Daniel Almeida, que foi retirada, portanto, em apreciação apenas a proposta do Executivo, que estabelece o salário mínimo em R$ 545. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, em primeiro lugar, eu queria falar que a decisão sobre a questão do salário mínimo, ela é uma questão política. A regra que se tenta estabelecer aqui tem que responder inicialmente a seguinte questão: por que nesse momento o governo que se inicia, Dilma Rousseff, que ganhou a eleição dizendo a economia vai muito bem, quer arrochar os trabalhadores e dizer que o aumento real do salário mínimo não vai ser nem 1%, vai ser indecente índice de R$ 545. Isso é uma vergonha nacional. Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E eu vou responder. O governo Dilma Rousseff montou esse esquema não por causa de uma regra, mas para sinalizar para o mercado financeiro que ela é um governo responsável, para os bancos, para o capital financeiro, porque quando veio a proposta orçamentária aqui, é 380 bilhões para pagar de juros e amortizações da dívida pública, e isso ninguém discute. E eu quero dizer, particularmente aos companheiros do PT, o seguinte: está aqui o mapa do crescimento do salário mínimo desde 1940. O salário mínimo, no decreto do Getúlio, que o criou, devia ser hoje talvez R$ 1.200. Mano, sabe quanto é o salário mínimo de hoje? 45% disso, do decreto lá de 1940. Mas em 1958 ele chegou a ser 144%. Chegou a ser. No governo Collor ele foi 19%, hoje ele é 45%. Essa é uma decisão política. O Jango dobrou o valor do salário mínimo, porque nós estamos sujeitos a um processo político, à crise econômica. O PIB pode cair, vamos garantir 3%. Isso é indecente para o salário mínimo, cuja Constituição garante, artigo 7º, inciso 4º, que nós cheguemos a 2.227, salário do Diese, que sempre foi acompanhado por todos os sindicatos brasileiros, de todas as centrais sindicais. Já esqueceram disso? Que a meta é essa, e não esse ridículo crescimento. E aí vem a segunda questão: é mentira que o salário mínimo aumenta a inflação. Que aumenta são os preços. O salário mínimo não é responsável pelo aumento da inflação. O aumento da inflação é causado pelo aumento da tarifa de ônibus, o aumento dos alimentos, o aumento dos serviços. E é por isso que 48 milhões de brasileiros que estão indexados ao salário mínimo precisam ter um salário mínimo decente para não perder o valor de compra, para não sofrer mais ainda. E aí eu digo mais, na Previdência Social é a outra mentira. Se nós tivéssemos que aplicar agora o reajuste do salário mínimo em cima do superávit da Previdência Social, do orçamento da Seguridade Social, o salário mínimo deveria ser R$ 738. É por isso... Para o Geraldo Simões. Quando chamar o Geraldo Simões. Deputado, para concluir, por favor, já passaram mais de 3 minutos, só para dizer o seguinte: serão prejudicados. Eu e o pessoal foi autor da CPI da dívida pública. Nós fizemos uma ampla investigação e nós podemos dizer com clareza ao povo brasileiro, e não só os deputados governistas, mas os da oposição, que não quiserem investigar também a dívida interna e a dívida externa, a sangria que se faz para se manter o rentismo no nosso país. Isso ninguém quis investigar. E quando se fecha o orçamento aqui, é o silêncio total.
400 bilhões para os banqueiros, vamos emitir mais títulos públicos e quem vai pagar a conta da crise brasileira é o trabalhador, é o elo fraco. Por isso estamos aqui para defender o trabalhador brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.